Bom dia todo mundo, começando mais uma aula. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Na aula passada, como vocês devem ter visto, quem está acompanhando as aulas direitinho, viu que eu deixei um exercício. Muitos alunos estavam sugerindo para eu passar mais exercícios, que eu estava focando mais nas videoaulas, né? Passando conteúdo. E aí alguns alunos deram a sugestão, né? De passar mais exercício para fixar melhor, né? Para vocês conseguirem lembrar melhor o conteúdo que foi passado nas videoaulas. Que é fazendo exercício, você vê o que você sabe, o que você não sabe, e você aprende o que você não sabe. Olha só que bonito. Então, essa aula de hoje eu basicamente vou corrigir com vocês o exercício que eu passei ontem, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão, o que é reprodução? E aí eu botei uma figura da esquerda de uma reprodução assexuada, que provavelmente é uma bactéria aí. A bactéria, o que ela está fazendo? Ela está se dividindo, um organismo só está gerando um descendente. E na figura da direita, eu botei um exemplo de reprodução sexuada, que é uma reprodução que precisa necessariamente ter os gametas masculinos, que geralmente são os espermatozoides, e os gametas femininos, que geralmente são os óvulos, tá bom? Então, vamos lá, o que é reprodução? Alternativa A. Reprodução é o ato em que as plantas utilizam a energia do sol para fabricar seu próprio alimento. Essa questão está errada. A gente viu ano passado, ou quem não foi, meu aluno deveria ter visto, que o ato que as plantas pegam a luz do sol, mais água, mais gás carbônico para gerar seu próprio alimento é chamado de fotossíntese, tá bom? Não tem a ver com reprodução. Essa questão está errada. A alternativa B. Reprodução é quando um organismo sozinho ou em casal geram descendentes. Essa questão está completamente certa, tá? A reprodução é justamente isso, é quando você deixa descendente. E existem organismos, seres vivos, que fazem isso sozinho, que é a reprodução assexuada, e tem seres vivos que precisam de um casal para fazer isso, que é a reprodução sexuada. Vamos continuar essa questão aqui, tá bom? É a letra B, mas vamos continuar lendo. Reprodução é o ato de se deixar descendentes. Certo, reprodução é isso mesmo. E só os organismos unicelulares são capazes de se reproduzir. E isso torna a questão errada, porque unicelular é quando o organismo só tem uma célula. Você só tem uma célula, sua mãe só tem uma célula, seu pai só tem uma célula? Não. Nós, seres humanos, diferentes da bactéria que só tem uma célula, nós, seres humanos, temos bilhões e bilhões de células. E os seres humanos também se reproduzem. Se os seres humanos não se reproduzissem, nós não estaríamos aqui para contar a história, não é mesmo? E nós somos seres multicelulares. Então não é verdade que só os organismos unicelulares são capazes de se reproduzir. Essa questão está errada. E a alternativa D, reprodução é quando acontece mitose nas células. Mitose é um tipo de divisão celular, depois eu vou explicar direitinho para vocês. Mas essa divisão celular, ela não gera nem espermatozoide, nem óvulo, tá bom? O que vai gerar espermatozoide e óvulo é outro tipo de divisão celular chamada de meiose. Mas isso a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Então isso também está errado. Questão 2. O que é sexo segundo a biologia e a ciência? Vamos lá para a alternativa A. Sexo é quando há mistura de DNA de dois organismos através das células sexuais, que a gente chama de gametas. Essa alternativa está corretíssima. O sexo, segundo a biologia, né? O que é o sexo para a ciência, para a biologia? O sexo é apenas quando você tem mistura de DNA do pai com DNA da mãe, tá bom? Que aí eu vou falar que houve sexo segundo a biologia, tá? Se não houver mistura de DNA do pai e da mãe, para a biologia, para a ciência, não houve sexo. Tranquilo?
Vamos lá para a alternativa B. Sexo é algo que nenhum organismo vivo faz. Isso é mentira, isso está errado. Porque se nenhum organismo vivo fizesse reprodução, aí ele não deixaria descendentes. Então ia surgir o primeiro ser vivo e ele ia morrer e não deixar descendente. Então não teria vida no planeta Terra. Olha só como é importante a reprodução. Alternativa C. Sexo é um nome que se dá para a reprodução assexuada. Na verdade é o contrário, porque a reprodução assexuada é a reprodução onde não ocorre sexo. Ou seja, a reprodução que não ocorre a mistura do DNA do pai e do DNA da mãe, tá? Porque a reprodução assexuada é quando o organismo se divide sozinho, ele não precisa de um parceiro nem de uma parceira. Ou seja, não há sexo na reprodução assexuada, tá errado. Alternativa D. Sexo é o tipo de reprodução em que um organismo se divide formando uma cópia exata dele mesmo. Não, novamente, isso é a definição da reprodução assexuada, que é a reprodução que não envolve sexo. Beleza? Então aqui é a alternativa A. Vamos para 3. O que é reprodução assexuada? E aqui eu botei uma figura de uma bactéria se dividindo. Você tem um organismo sozinho ali em cima, né, na primeira figura, e ele vai se dividindo e forma um descendente, um filhinho. Um motivo de muito orgulho para a bactéria pai e mãe, que é pai e mãe ao mesmo tempo, que não tem um sexo definido, né? Então, essa reprodução que você não precisa de um parceiro, eu chamo de reprodução assexuada. Vamos lá para a alternativa A. É a reprodução mais comum entre os organismos pluricelulares. Gente, organismos pluricelulares é que tem muitas células. Os seres humanos são pluricelulares e os seres humanos não fazem reprodução assexuada. Gatos que são pluricelulares também não fazem. Plantas podem fazer, mas é muito mais comum as plantas fazerem a reprodução sexuada. Então, nos organismos pluricelulares, apesar de que alguns deles podem se reproduzir sim, sem precisar de um parceiro, o mais comum é que ocorra essa mistura de DNA, do DNA do pai com o DNA da mãe, tá bom? Então, o que é a reprodução assexuada? É a reprodução mais comum entre os organismos pluricelulares? Não, porque a reprodução mais comum entre os animais pluricelulares, como cachorros e peixes, e seres humanos, e coelhos, e árvores e plantas, é a reprodução sexuada, tá? Essa alternativa A ela está errada. Alternativa B. Reprodução em que apenas um organismo sem parceiro ou parceira consegue se dividir e gerar um organismo geneticamente idêntico a si mesmo, ou seja, um clone. E essa resposta está corretíssima. A reprodução assexuada é justamente essa reprodução que está aí na figura. Você não precisa de um parceiro, o indivíduo sozinho consegue se dividir e a gente dá o nome dessa divisão de fissão binária, divisão simples, e ele forma sozinho um novo descendente. E esse novo descendente ele vai ser um clone da célula que gerou ele, tá bom? Novamente, não é só as bactérias que fazem reprodução assexuada. O organismo que tem várias células também podem fazer reprodução assexuada. As cobras, por exemplo, se uma cobra fêmea fica num ambiente que não tem macho por muitos anos, ela bota um ovo e dentro do ovo, o embriãozinho, vai ter o DNA da mãe. E aí vai nascer um clonezinho da mãe, que aí é para se manter mais vivo por mais tempo, né? A filhinha que é igual à mãe, para ver se algum dia ela vai encontrar com o macho e fazerem sexo, né? Ter mistura do DNA do pai e da mãe e aí gerar um novo indivíduo, um novo descendente, tá bom? Vamos lá para a questão C, né? Alternativa C. Reprodução assexuada é reprodução que envolve sexo. Não! A reprodução assexuada é justamente a que não envolve sexo. Porque sexo, para a biologia, como a gente já viu, é quando há a mistura do DNA do pai e da mãe. Ou seja, para ter sexo eu preciso de 2 indivíduos. Na reprodução assexuada, eu só preciso de um indivíduo, tá? Isso está errada. Reprodução assexuada e sexuada significam a mesma coisa. Está errado. Assexuada é quando um só organismo se divide e forma seu descendente. Sexuada é quando 2 organismos misturam seus DNAs através do espermatozoide do óvulo, geralmente nos animais, e aí você vai ter um novo indivíduo, ou seja,
Um envolve sexo e o outro não. A assexuada não vai ter sexo e a sexuada vai ter sexo. Ou seja, significam a mesma coisa? Não, essa questão está errada. Vamos para a próxima questão. O que é a reprodução sexuada? E aqui eu botei uma bela figura de dois sapinhos se amando maravilhosamente numa lagoa linda e maravilhosa e coachando aí aquele barulho bonitinho. Quem gosta de fazenda, chácara, dorme aquele barulhinho dos sapinhos coachando, que o sapinho coachando nada mais é do que o sapo cantando para a fêmea e tentando cantar muito mais bonito e com mais força para a fêmea olhar e falar: uau, aquele sim pode ser o pai dos meus girinos. Então vamos lá. O que é reprodução sexuada? Alternativa A é a reprodução em que ocorre sexo, que é a mistura do DNA do pai e da mãe, formando um novo indivíduo. Olha só, a alternativa A ela já está correta. Sim, a reprodução sexuada é quando você tem esses dois indivíduos, né? E eles misturam o DNA formando um novo indivíduo ou descendente. Alternativa B, reprodução sexuada é aquele em que apenas um organismo sem parceiro ou parceira consegue se dividir e gerar um organismo geneticamente idêntico a si mesmo, ou seja, um clone. Não, essa é a definição da reprodução assexuada, a reprodução que não envolve sexo, a reprodução que você não precisa de dois indivíduos, tá? Alternativa C é o tipo de reprodução que as bactérias fazem. Tá errado. A gente já viu que a bactéria precisa de um parceiro para fazer reprodução? Não. Precisa ter sexo para a bactéria se reproduzir? Não. Então, o tipo de reprodução que as bactérias fazem é a reprodução assexuada e não sexuada, ou seja, está errada essa alternativa. E vamos lá para a alternativa D, reprodução assexuada. Sexuada significa a mesma coisa, mostrando aqui claramente uma total falta de criatividade da minha parte de fazer uma questão diferente da outra, né? Que eu copiei, eu só dei um copia e cola na última alternativa também. E também está errado, porque reprodução assexuada e sexuada, como a gente já viu na questão anterior, não significam a mesma coisa. E aqui a gente vai para a última questão, que fala simplificadamente, podemos definir o DNA como? O que é o DNA? E aqui eu botei uma imagem de uma célula. E nessa célula a gente está dando um zoom no núcleo e dentro do núcleo a gente tem o DNA. E se você olhar aqui as respostas, você vai ver que a questão A ela está bem maior. E por que ela está bem maior? Porque ela está completa, ela está certíssima. O DNA é sim uma molécula presente em nossas células e que tem a capacidade de guardar todas as informações sobre o nosso corpo, como cor do olho, formato do nariz, tipo de cabelo, etc. Quando a reprodução sexuada, a mistura do DNA paterno e materno, gerando um novo organismo com características parecidas com as dos seus pais. Certíssimo. Questão 5, alternativa A, tá completamente certo, tá bom? Isso daqui eu não falei no vídeo para vocês, isso daqui tá na apostila que eu passei para vocês. Lá no finalzinho da apostila eu falo um pouquinho sobre DNA e células, mas eu vou falar também em videoaulas futuras, tá bom? E as outras, né, estão erradas. Alternativa B, DNA é algo que não existe dentro das nossas células. Não, isso é errado. Dentro de quase todas as nossas células existe o DNA, e é o DNA que carrega todas as informações do seu corpo, tá bom? Alternativa C, DNA é um tipo de célula presente no nosso corpo. Isso está errado também. O DNA está dentro das nossas células, mas ele mesmo não é uma célula, ele é uma partezinha da célula, tá bom? E a última alternativa, DNA é uma molécula que carrega informação. Está certo isso, porque o DNA realmente é uma molécula e ele carrega informação presente apenas em organismos unicelulares. E aí esse finalzinho, presente apenas em organismos unicelulares, torna a questão errada, porque os organismos pluricelulares, ou seja, os organismos que têm mais de uma célula, também possuem DNA, tá bom? Então, pessoal, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato. Eu provavelmente farei mais
aulas com exercício, né? Porque isso foi uma sugestão de vocês. E se vocês tiverem outras sugestões para melhorar a aula, é só me mandar por WhatsApp, como alguns de vocês já fizeram, ou manda na plataforma mesmo, tá bom? Qualquer dúvida também, só me procurar pelo WhatsApp ou pela plataforma. E hoje é quinta, já é sexta e já a gente está curtindo aí o final de semana. Então vamos estudar bastante aí quinta e sexta pra gente poder curtir e descansar nesse final de semana sem peso na consciência, tá bom? Tchau, tchau, gente, até a próxima!